No Fireworks, é possível criar animações atribuindo-se propriedades a objetos denominados símbolos de animação. A animação de um símbolo é dividida em molduras que contêm as imagens e objetos que compõem cada etapa da animação. É possível ter mais de um símbolo em uma animação, e cada símbolo pode ter uma ação diferente. Símbolos diferentes podem conter números diferentes de molduras. A animação termina quando toda a ação de todos os símbolos se conclui. Crie um símbolo de animação através da criação do símbolo do zero ou da conversão de um objeto existente em um símbolo. Para isso, selecione o menu Editar, Inserir, Novo símbolo. Dê um nome para o seu símbolo e escolha a opção Animação e dê OK. No editor de símbolo, use as ferramentas de desenho ou texto para criar um novo objeto. É possível desenhar objetos vetoriais ou de bitmap. Feche a janela do editor de símbolos. O Fireworks coloca o símbolo na biblioteca e uma cópia no centro do documento. Você também pode converter um objeto em um símbolo de animação. Para isso, selecione o objeto. Clique no botão Modificar, Animação, Animar seleção. Aqui você poderá inserir as configurações desejadas na caixa de diálogo. Os controles de animação aparecem na caixa Limites do objeto e uma cópia é adicionada à biblioteca. É possível adicionar novas molduras a ambos os símbolos com o uso do controle deslizante Molduras no inspetor de propriedades. Os símbolos de animação executam ações no arquivo Fireworks como os atores em um filme. O símbolo de animação pode ser qualquer objeto criado ou importado, e é possível ter vários símbolos em um arquivo. Cada símbolo tem suas próprias propriedades e apresenta uma animação independentemente. Desta forma, é possível criar símbolos que se movem através da tela enquanto os outros se apagam ou encolhem. Não é necessário usar símbolos para cada aspecto da animação. Porém, o uso de símbolos e ocorrências para gráficos que aparecem em múltiplas molduras manterá o tamanho do arquivo de animação menor. É possível alterar as propriedades da animação com o uso da caixa de diálogo Animar ou do inspetor de propriedades. Por exemplo, molduras é o número de molduras que se deseja incluir na animação. Embora o controle deslizante permita definir apenas um máximo de 250 molduras, é possível inserir qualquer número desejado na caixa de texto Molduras. O padrão é o 5. Escala. Escala é a porcentagem de alteração do tamanho do início ao fim. A faixa de valores vai de 0 a 250 e o padrão é 100%. Para dimensionar um objeto de 0 a 100%, o objeto original deve ser muito pequeno. Recomendam-se os objetos vetoriais.
Opacidade é o grau de escurecimento ou clareamento do início ao fim. A faixa de valores vai de 0 a 100 e o padrão é 100%. A criação de um clareamento ou escurecimento exige duas ocorrências do mesmo símbolo, uma para executar o clareamento, outra para executar o escurecimento. Rotação é a quantidade em graus que o símbolo gira do início ao fim. A faixa de valores vai de 0 a 360 graus. É possível inserir valores maiores para mais de uma rotação. O padrão é 0 grau. Botões de sentido horário e anti-horário indicam a direção no qual o objeto irá girar. Existem algumas opções que só estão disponíveis na caixa de diálogo Animar. Para selecioná-la, clique no menu Modificar, Animação, Configurações. Mover é a distância desejada em pixel para a movimentação de cada objeto. Esta opção está disponível somente na caixa de diálogo Animar. A faixa de valores vai de 0 a 250 pixels e o padrão é 72. O movimento é linear e não há quadros-chave, como no Macromedia Flash e Director. Direção é a direção em graus na qual se deseja que o objeto se mova. A faixa de valores vai de 0 a 360 graus. Esta opção está disponível somente na caixa de diálogo Animar. Dê OK para fechar a caixa. Ao selecionar um símbolo de animação, ele apresenta uma caixa de limites exclusiva e um caminho de movimento anexado que indica a direção na qual o símbolo se move. O ponto verde no caminho do movimento indica o ponto de início, enquanto o ponto vermelho mostra o ponto final. Os pontos azuis no caminho representam as molduras. Por exemplo, um símbolo com 5 molduras terá um ponto verde e 3 pontos azuis e um ponto vermelho em seu caminho. A posição do objeto no caminho indica a moldura atual. Assim, se o objeto aparecer no terceiro ponto, a moldura 3 será a moldura atual. É possível alterar a direção do movimento alterando o ângulo do traçado. Para isso, arraste uma das alças de início ou final de animação do símbolo para uma nova localização. O ponto verde indica o ponto de início e o ponto vermelho o ponto final. As animações são construídas com a criação de várias molduras. É possível ver o conteúdo de cada moldura usando-se o painel Molduras. O painel Molduras é o local de criação e organização de molduras. É possível nomear as molduras, reorganizá-las, definir manualmente a duração da animação e mover objetos de uma moldura para outra. O retardo de moldura determina a duração de exibição da moldura atual. O retardo é especificado em centésimos de segundo. Por exemplo, uma configuração de 50 exibe a moldura por meio segundo, enquanto uma configuração de 300 exibe por 3 segundos. Vamos selecionar uma moldura. No menu de opções do painel Molduras, selecione Propriedades. Digite um valor para o retardo da moldura.
Pressione Enter ou clique fora do painel para fechar a janela pop-up. É possível visualizar uma animação enquanto se trabalha nela para ver sua evolução. Também é possível visualizar uma animação depois de uma otimização para ver como será sua aparência em um navegador da web. Para visualizar uma animação no espaço de trabalho, use os controles de moldura que aparecem na base da janela do documento. É necessário selecionar GIF animado como formato de arquivo de exportação no painel Otimizar, ou não será visível nenhum movimento ao visualizar o documento no navegador. Isso será necessário mesmo se o usuário planejar importar uma animação no Flash como um arquivo SWF ou PNG Fireworks.